Olá pessoal, tudo bem? Bom, para dar continuidade à conversa que tivemos semana passada, a reflexão, eu trouxe esse livro aqui, que é da coleção Antiprincesas, que eu estou trabalhando na sala de aula e que eu estou tendo resultados positivos. Então eu queria compartilhar um pouco com vocês do trabalho que eu estou desenvolvendo aí. Esse que eu vou ler a introdução para vocês é da Frida Kahlo, mas tem da Clarice Lispector e da Violeta Parra. São livros ótimos e que eu acredito que está fazendo diferença nas aulas de educação emocional. Então, eu vou ler a introdução para vocês. Eles dizem assim: para brincar você tem que se sujar. Porque sempre que nos falam de história, nos contam sobre mulheres e homens importantes. Importantes como as princesas, tão bem vestidinhas que não podem sair para brincar e se sujar. Ou importantes como os super-heróis e seus superpoderes, que estão tão longe da gente. Algo assim, mas não. Quando aqui dizemos importantes, estamos falando de quem se sujou para crescer e se divertir, de quem não ficou esperando sentado e de quem também usou superpoderes. Mais outros, ter a coragem de fazer algo mais, procurar entender o mundo de outra maneira, saltar obstáculos e deixar uma obra que está além de qualquer tempo. Eu escolhi trabalhar essas histórias reais com os meus alunos, até para sair daquela questão que a gente conversou sobre os personagens que vão sendo impostos e que a gente vai usando esses personagens, né, vai se apropriando desses personagens sem perceber e sem dar conta do que de fato tem da nossa personalidade ou não, o que tem a ver com a nossa história ou não. E aí, o que eu acredito ser o mais importante nessas coleções é que elas falam de histórias reais, né? Então, eu quis trazer isso para os meus alunos para sair daquela coisa tão inatingível, daquela fantasia que tá lá e você, né, para ser princesa, para ser príncipe, fica uma coisa assim, que você tem que estar sempre impecável, né? Você tem que sempre fazer a coisa certa. E aí sai do que é humano, né? Vira uma coisa endeusificada que tira toda a personalidade e toda a humanidade de fato, né? E ficar nessa tentativa é muito frustrante e decepciona muito. Então, eu acho que tá tendo um resultado tão positivo porque são histórias reais. E aí eu leio com eles, né? Vou trabalhando com eles o empoderamento da própria história deles, da história pessoal de cada um, para eles irem percebendo isso, perceberem aspectos da frustração, o que eles já fizeram que foi corajoso, tanto no âmbito familiar quanto no escolar. E aí, com isso, a gente desenvolveu um jogo também para trabalhar esses aspectos do empoderamento pessoal. E é legal porque eu acredito que tanto nós, enquanto adultos, quanto eles, muitas vezes a gente se perde um pouco no nosso contexto pessoal, né? E a gente não valoriza muitos aspectos que foram positivos, que a gente teve coragem sim, foi lá, teve garra de superar alguns obstáculos, que a gente se frustrou sim, né? Porque muitas vezes nessas idealizações de princesas e príncipes não tem a frustração, né? É tudo muito perfeito, é tudo muito fácil, assim, né, de se realizar. E às vezes a gente se perde nisso, no caminho, né, de chegar até aquela realização de fato, o quanto que a gente se frustrou, quantas decepções que tivemos para conseguir chegar no objetivo final. Então eu acredito que essas histórias são importantes porque primeiro elas trazem fatos da realidade mesmo, né? São histórias reais, então a criança ela consegue se identificar mais com mesmo a contextualização histórica sendo diferente, é mais fácil de se identificar
por conta disso, por conta dos erros, por conta das decepções, por conta das frustrações, sai do campo do ideal e passa para o campo do real, que é o que a gente tem que buscar na nossa vida, né? O que é real, o que é possível pra gente e pra nossa história pessoal. Então, por isso que eu queria dividir um pouco com vocês, porque eu tô tendo resultados positivos e acho que é legal para trabalhar essa conexão. Tá bom, gente? Essa era minha dica, minha sugestão da semana. Desejo uma boa semana para todos e até semana que vem. Tchau, tchau.